Caio, olha só. Um pastor presidente de uma instituição religiosa. Tá cheio deles na maçonaria. Viu? Que tenha poder para fazer qualquer coisa com um membro que está na igreja de um outro pastor subalterno, passando por cima de quem é o pastor humano daquela pessoa. É uma maçonaria, então? Claro. A igreja está organizada em moldes maçônicos. E hoje em dia, até a Assembleia de Deus, que eu disse que há 40 anos atrás, 50 anos atrás, lutava contra isso, está cheia de maçons. Orgulhosos, Manuel Ferreira, está lá orgulhoso de ser grau no seu credo da maçonaria. Todos esses aí entraram. A cúpula, não só de Madureira, mas do lado de cá, da Convenção Geral, está cheio de gente na maçonaria. Você veja que esse é um assunto que já não é mais falado pela Assembleia de Deus, porque ela... Os históricos, né? Mais tradicionais que se mantinham. Agora ela quer o status desse pertencimento, dessas confrarias. Está lotada de pastor da Assembleia, de pastor pentecostal, todo mundo na maçonaria. Essas associações de pastores entupidas de pastores membros de grupos maçônicos. Então a maçonaria está perdendo espaço, tipo na América, mas no Brasil ela está crescendo. E sobretudo crescendo com a pastorada. É o grupo que mais vem fortalecendo a maçonaria no Brasil nos últimos 10, 15 anos, outra vez. Com a adição dos pentecostais ávidos, que são emergentes. Essa história tem aquela psicologia do emergente, que vem agora a gente pode, aí vão ficando deslumbrados, vão entrando nessa porcariada toda. Então, olha só, o que você falou antes, que a tua opção com relação a não entrar na maçonaria foi exatamente essa convicção, né, essa âncora, né? Isso só mostra cada vez mais que a igreja está cada vez mais distante dessa radicalidade com relação a Jesus, ao Evangelho, né? Já que muitos dos seus líderes estão se envolvendo e cada vez mais achando que isso é certo, é correto, isso só é o sinal claro e evidente que a igreja cada vez mais se afasta disso, né, dessa radicalidade. Eles estão dispostos a lavar dinheiro para o tráfico de drogas. Entrar na maçonaria é ir para o escotismo, é virar lobinho. Os caras estão lavando dinheiro para o cartel de Cali, para o tráfico de drogas, para político. Nesse ano eleitoral, o que vai rodar de dinheiro de partido dentro de denominação para lavar, não é moleza. Os partidos adoram ter pastores como membros e candidatos e tudo, porque atrás dos pastores tem organizações que não têm que prestar contas financeiramente ao Estado, que são as igrejas. E as igrejas ficam aí com medo de perseguição religiosa. Eles é que estão criando o ambiente para perseguição religiosa. Quando vão se tornando verdadeiras lavanderias de caixas 2, de partidos políticos, do tráfico de drogas, de dinheiro do bicho, de dinheiro ilícito que vai rodando nos gasofiláceos, vai chegar uma hora, é só uma questão de mais tempo, não na era Lula, que é uma era muito leniente e permissiva, aceita até o banditismo do MST, aceita que todo mundo que roubou no mensalão continue cardeal de importâncias. Então não é aí que vai acontecer nada, mas na hora que chegar um governo mais sério, que vai ser acusado de ser um governo antirreligioso, se quiser ser sério, se quiser estabelecer ética para as igrejas, se quiser fazer com que a igreja não seja mais o bicho liberado oficialmente do país, é o bicho. Que ninguém pode ver, nem tocar, nem pegar. É pecado, vai criar uma revolução, vai gerar um... Aí fica esse cluster de ilicitudes. Quando tiver um governo minimamente sério, se tivesse, por exemplo, um governo que fosse tão sério, embora os governos americanos não sejam tão sérios assim, mas comparados com os nossos são ilhas de seriedade fiscal e de outros níveis mais, se tivesse só aquele nível ali, olha, meu amigo, já tinham passado o rodo em mais da metade das igrejas evangélicas no Brasil, que viraram lavanderias dessa coisa toda. Então, quando chegar, não reclamem. Quando o pau cantar, não achem ruim.
Porque o abuso que se vem praticando nos últimos 25, 30 anos, desde o início da década de 80, que foi quando começaram a lavar dinheiro dentro de igreja, e só aumentou, e de um grupo passou para 2, passou para 10, passou para 100, passou para milhares lavando. Desde essa época que isso vem crescendo como um câncer. Em anos eleitorais é uma fábula que roda nas lavagens de dinheiro dentro das igrejas. Na hora que surgiu um governo sério que resolveu tirar isso a limpo, que resolver cobrar auditoria nas contas das igrejas, vai ser uma calamidade, uma desgraça. Aí é o diabo que se levantou Aí contra vão elas, dizer né? que foi o diabo que se levantou. Os caras, Perseguição à igreja. Não tem nada a ver. os caras viram amantes de Satanás, dão um beijo de língua na boca do diabo. Dormem com ele todo dia. Aí no dia que o bicho pega, alguém chega e diz: o diabo está nos perseguindo a igreja de Deus. Não, o próprio Mamon. Tem um ministro do Estado que está cumprindo o papel de Romanos 13, que nesse caso é ministro de Deus para o bem, exercendo uma disciplina sobre algo que se chama igreja e que nada mais é do que uma organização bandida nesse aspecto, toda vez que ela assim se torne. Quase que maçônica, né? Quem faz parte dos concílios da igreja, quem faz parte, por exemplo, da mesa da Assembleia de Deus do Brasil, hoje em dia, da mesa diretora da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, entra na maçonaria dizendo: eu vou para um lugar monástico para ter um momento de tranquilidade e paz. Porque a maçonaria, perto dessas convenções, eu estou chamando pelo nome, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, onde sai pancadaria, ameaça de morte, é um negócio nojento. Nojento. Chegou a ver? Meu amigo, eu todo dia sou brifado. Eu não tenho interesse nisso, eu sou brifado todo dia. Brifado por membros da mesa diretora que me escrevem, ou por filho de gente que é membro da mesa diretora. E eu não estou falando, não tem nada a ver com o nosso amigo irmão Joel lá na Flórida, que é o cara mais discreto do mundo, que não toca nesse assunto. Eu estou falando de outras pessoas que me escrevem, que me contam detalhes e detalhes e detalhes e detalhes de tudo. É um negócio nojento e asqueroso. Então, para quem faz parte daquilo ali, a maçonaria é um espaço. E a maçonaria que é do diabo, né? Como se diz na boca do crente, né? Sabem eles o que está lá atrás das coisas, né? Ó, a minha dúvida, uma pergunta aqui dos nossos irmãos. A minha dúvida é: uma vez membro, esse indivíduo nunca mais pode sair da sociedade? E quando sai, por que mantém calado? Por que ninguém conta nada? Porque ele fez um juramento lá de que se ele sair, ele não abre a boca. Sair, ele pode até sair, ele só não pode falar. Mas esse juramento é feito a Deus? Esse juramento é feito ao diabo, né, mano? Porque Deus não quer que o cara mantenha um juramento contra a verdade e contra a vida. Deus manda não jurar. Não jureis por coisa alguma. Eu estou falando isso pelo seguinte: o cara tem que ter muito medo para quebrar um juramento. Para não quebrar, né? Ele tem que ter muito medo, no caso, se quebrar um juramento. Uhum. Porque se quebrar o juramento, a porrada vai vir de quem? Olha, eu nunca vi nenhum cara grandão da maçonaria quebrar o juramento. Eu só encontro um monte de gente que fez parte da geral e da arquibancada da maçonaria. Essa ganhar dinheiro com o juramento. Aí são no banco 23. Aí eles, quando eles quebram o juramento, eles se tornam testemunheiros evangélicos. Antimaçônicos, escrevem livros. Não sabem porcaria nenhuma. Ficaram na geral, na arquibancada, e por isso nem são muito perseguidos, porque eles só têm para contar aquilo que qualquer um pode saber sobre a maçonaria. Se você entrar na internet, você sabe tudo.
Se foi como o documentário disse, vá a uma livraria, tem livros que descrevem. Ou faça uma visita à loja central.